aqui estamos para o quadro mais estranho da internet. Falando de hipóteses totalmente malucas, mas que tem uma mínima chance de se concretizar. As teorias que não vão acontecer. Dr. Stone foi um dos lançamentos de 2019 que mexeram bastante com o mundo. Muitas pessoas, assim como eu, adoraram o anime, já outras nem tanto. Mas se eu te disser que tudo que aconteceu até então foi uma mentira e que o Senku está em coma? Ok, teoria do personagem em coma. Essas teorias perderam um pouco da força depois do lançamento da teoria do Ash em coma, que é muito bem feita, muito bem estruturada, etc. Mas e se animes que surgiram posteriormente a essa teoria tivessem usado aquilo como base? Por isso esse vídeo que você vai assistir agora não é apenas uma teoria, mas uma comprovação de tudo isso. Senku, o protagonista, era um jovem que amava a ciência. Aficionado por experimentos desde criança, ao ponto de seu pai vender o próprio carro para poder comprar os materiais necessários para ele realizar tudo o que queria. O mundo estava tranquilo, Senku cresceu, estava com seus 16 anos na escola, até que toda a humanidade começou a ser petrificada por uma onda verde de energia desconhecida. Quase 4.000 anos depois, Senku acorda, monta o primeiro acampamento dele, vai coletando recursos, consegue despetrificar seu melhor amigo, despetrifica mais uma amiga, acaba despetrificando uma pessoa que se tornou seu inimigo, aí ele se separa de todo mundo, encontra uma vila primitiva e lá passa toda a primeira temporada do anime, criando novas tecnologias e ensinando para aquelas pessoas sobre o mundo do passado. Mas quem não gostou de Dr. Stone se incomodou com algumas coisas. Conveniências no roteiro, hipervalorização de características básicas dos personagens, a ciência que muitas vezes não funciona como deveria. Ok, eu vou te explicar o que realmente aconteceu em Dr. Stone. O começo da história é totalmente verdade. O Senku estava realmente no clube de ciência fazendo experimentos até que foi petrificado. Mas não pela energia misteriosa verde que petrificou a humanidade inteira. Ele sofria de uma doença. Uma doença que ele sofria e tratava desde criança, até que inevitavelmente chegaria o momento em que seu corpo pararia por completo. Seus músculos enrijeceram, ele caiu no chão, perdeu a consciência, perdeu a sensibilidade, então foi levado para o hospital e o coma foi induzido. Todos os momentos, todo o tempo que o Senku ficou contando, os dias, os segundos, os minutos, para conseguir despertar, na verdade, foi o tempo que ele ficou no hospital tentando acordar do coma. Claro que numa escala completamente diferente. E aí ele acorda no Stone World, que na verdade nada mais é do que uma projeção do seu cérebro, criando um ambiente para ele viver. Dizem que a vida passa na frente dos olhos quando a gente vai morrer. E o que era a vida para o Senku? Ciência. Desde criança, enfiado em livros, fazendo experimentos, testando coisas, aprendendo tudo que ele conseguia sobre química, física, biologia. O Stone World é um ambiente totalmente propício para ele aplicar tudo o que ele já leu a vida inteira. Uma terra praticamente resetada, porém estranhamente segura, com ele sendo o ser mais inteligente do planeta. E por conta da Terra estar zerada, o Senku basicamente parte da ciência básica e vai aumentando, vai evoluindo, vai usando uma tecnologia para criar outra e crescendo na grande espiral, na grande margem da ciência, exatamente como um livro de história da ciência seguindo cronologicamente. Livros esses que ele leu a infância e juventude inteira.
人類が石の時代から近代文明まで200万年。そこを一気に駆け上がる。Mas todos os outros personagens que aparecem também são importantes substancialmente para manter aquela realidade de pé. O Taiju e a Yuzuriha foram os únicos amigos que o Senku teve durante a vida, e foram eles as primeiras pessoas que ele correu para tentar despetrificar. E no momento que ele caiu no chão petrificado antigamente, ele estava olhando os dois perto da árvore. Tsukasa, que é o vilão da história, é um personagem extremamente interessante. Ele meio que representa as dúvidas do Senku. O Senku sempre valorizou o conhecimento acima da força. Mas e se a gente tem um caso de força junto com conhecimento? E a grande dúvida é, conhecimento é realmente superior à força? Tsukasa tem um raciocínio praticamente igualado ao do Senku, consegue prever muitos dos seus movimentos, como a gente viu nos primeiros episódios do anime, mesmo que parecesse muito fora do comum. E ao mesmo tempo tem uma força suficiente para acabar com um leão num golpe só. Uma força que fez com que muitas pessoas achassem isso estranho dentro de um anime de ciência, mas que não é nem um pouco estranho dentro da cabeça de uma criança que queria ser mais forte. Sempre que a gente tenta projetar força, a gente coloca alguma coisa que nos parece forte, nos parece perigoso. Geralmente o leão, que é o rei da selva. Tsukasa tem muito do que o Senku sempre quis ter. Uma força muito grande, misturada com raciocínio lógico e um pouco de inteligência, mas ainda assim, seu conhecimento geral é inferior ao do protagonista, porque ele precisa ganhar. ストーンワールドになる前に出会っていたら初めての友達になれたのかもしれない。かもな。O Chrome e o pessoal da vila são os amigos que o Senku nunca teve. Desde criança, ele basicamente teve o Taiju e a Yuzuriha e era atormentado pelas outras crianças na rua enquanto ele tentava fazer os experimentos dele, o pessoal atazanava a vida dele, ele sempre é mostrado sozinho ou com os outros dois personagens. E agora, ele tem dezenas de amigos. Amigos de diferentes idades, formas, tamanhos, todos admirando os discursos do Senku, as suas criações e mais do que isso, amigos que amam a ciência e que estão ali, servem de ouvido para que o Senku possa mostrar o seu conhecimento e eles sigam juntos numa jornada. O design das garotas da vila é totalmente inspirado na atriz internacional famosíssima que ele ouvia passivamente pelas rádios, pela TV. Ela funcionou como o principal referencial de beleza para o cérebro do Senku criar as garotas do anime. Garotas simples, loiras do olho azul com o olho um pouco mais espaçado. E talvez o porquê do design dela ser tão simples, genérico, inferior ao design dos homens seja justificado justamente porque elas surgiram de um único padrão de beleza e reforçado pela falta de contato com mulheres que o Senku teve a vida inteira. Afinal, ele era apenas um adolescente que vivia sozinho. E dá pra gente ir um pouco além ainda, dá pra dizer que o pai dele não era um astronauta como o anime retrata. Essa foi uma lacuna preenchida pelo cérebro do protagonista para tentar dar sentido àquela história toda, tentar amarrar a coincidência gigantesca que é a existência de amigos, a existência de pessoas que estão prontas para ouvir sobre ciência, com ele acordando 4.000 anos no futuro. Afinal de contas, que diabo de astronauta famosíssimo precisaria vender o próprio carro para comprar uns tubos de ensaio para o filho? Para comprar uns tubos de ensaio, uns circuitos, umas coisas baratas. Ele é um astronauta. Mesmo que fossem anos depois dele realmente ir para o espaço, etc., ele com certeza já ganhava bem. Mas na realidade ele era apenas um trabalhador comum. Possivelmente trabalhava em uma loja que vendia algumas peças e sempre gostou de ciência, sempre fez o filho assistir programas de ciência, sempre influenciou o Senku a buscar mais sobre o tema, mas que no background ficava completamente destruído e abatido, sabendo que
ele não viveria muito. E por conta da doença do garoto, não pensou 2 vezes antes de vender o carro e gastar todo o dinheiro comprando peças, comprando coisas para o Senku poder aproveitar o restante de sua vida. Mas tendo isso como base, tudo se liga. O garoto sem amigos agora tem um monte. E todos eles gostam do mesmo assunto: ciência. E o Senku sempre é referência dos debates, sempre é referência no grupinho de conversa, porque ele é mais inteligente do que todo mundo. No Stone World ele pode criar ferramentas à vontade, não importa a necessidade que ele tenha, porque os materiais, as pedras, os metais, tudo magicamente vai surgindo no caminho dele. Ou um outro garoto acumulou todas as pedras que ele precisava quando era criança, a montanha ali de cima é rica nos minerais que ele precisa, caiu do cometa, caiu do meteoro o material que ele precisava para fazer tal coisa. Não importa o quão difícil seja o que ele precisa coletar, aquilo surge magicamente no anime. As realizações científicas que às vezes seguem caminhos errados ou caminhos incompletos dão certo. Mesmo assim, tudo isso faz muito sentido dentro da possibilidade do coma. O cérebro do Senku está usando todas as ligações e textos que ele já leu para produzir um ambiente saudável, em que apesar de qualquer problema grande que surja, a natureza selvagem e perigosa, inimigos mortais, impossibilidades no caminho, Senku consiga realizar todos os sonhos que teve em vida, manter a chama de sua vida acesa e sempre, sempre sorrir no final do dia. とっとと起き上がれ俺。起きろ。起きるんだ。起きろ。起きろ。